respira. Nada precisa mudar agora. O mundo continua a mover-se lá fora, como sempre se moveu. Sons distantes, ritmos conhecidos, pequenas urgências a empurrarem os dias para a frente. Ainda assim, aqui dentro, algo começa a abrandar sem pedir licença. Não é um pensamento claro, não é uma emoção definida, é apenas uma sensação vaga, de espaço a abrir. A personagem vive como sempre viveu. Levanta-se, caminha, cumpre tarefas simples, responde quando é chamada, sorri quando é esperado. Tudo acontece de forma funcional, quase automática. E mesmo assim, há um cansaço que não se explica pelo corpo. Um peso suave, constante, como se algo estivesse sempre a ser carregado, mesmo nos momentos de descanso. Um peso sem nome, sem origem clara, mas sempre presente. Respira outra vez. Entre um pensamento e outro, surgem pequenos intervalos. São breves, quase passam despercebidos, mas deixam um rasto de silêncio que não existia antes. A personagem começa a notar. Nota que o tempo parece ligeiramente mais lento em certos instantes. Nota que alguns sons chegam mais distantes. Nota que o corpo às vezes pede para parar, mesmo quando não há motivo externo para isso. Não é tristeza, não é alegria, é um convite discreto. Os dias continuam a acontecer, as noites também. O céu muda de cor como sempre mudou. As horas avançam, mas dentro algo já não acompanha o mesmo ritmo. Há momentos em que a personagem fica imóvel por alguns segundos a mais do que o habitual. Olhar perdido, respiração suspensa, não por distração, mas por presença. Nesses instantes, nada falta e nada sobra. O silêncio aparece como quem passa de mansinho, sem bater à porta. Não ocupa tudo, apenas cria espaço suficiente para que algo seja sentido sem ser entendido. Respira. Este silêncio não pede resposta, não pede ação, não pede mudança imediata, apenas pede permissão para existir. E a personagem, sem saber porquê, permite. O silêncio começa a tornar-se familiar. Não como algo constante, mas como um visitante que regressa com mais frequência. Às vezes aparece no meio do dia. Outras vezes chega ao cair da noite, quando o corpo já não precisa sustentar tanto o mundo. A personagem não o chama, ele simplesmente vem. Há instantes em que o olhar repousa num ponto qualquer, uma parede, uma janela, o chão, e tudo abranda. O corpo continua ali, presente, mas a mente deixa de correr à frente. Respira. O ar entra mais fundo, sai mais lento. O peito desce um pouco mais do que antes. Os ombros soltam-se sem que seja preciso lembrar. Nada foi decidido. Nada foi planejado. Mesmo assim, algo começa a mudar na forma como o tempo é vivido. Os pensamentos continuam a surgir, mas já não se atropelam tanto. Há mais espaço entre eles, como se alguém tivesse aumentado ligeiramente a distância entre uma nota e outra numa melodia. A personagem começa a perceber que esse espaço é confortável. Não há medo nele, não há vazio desconfortável. Há descanso. Em alguns momentos, surge uma vontade suave de parar completamente. Não de dormir, não de fugir, apenas de não avançar por alguns segundos. E quando isso acontece, o mundo não colapsa, nada se perde. O dia continua a existir mesmo quando a personagem abranda. Respira outra vez.
O corpo começa a reconhecer sinais sutis. Um leve aperto no peito quando o ritmo acelera demais, uma tensão quase invisível na mandíbula, um cansaço que surge antes do final do dia. E aos poucos surge também outra coisa, uma sensibilidade nova. Pequenos detalhes ganham presença, a luz a mudar de tom, o som distante de algo que antes passava despercebido, a textura do chão sobre os pés. Não é atenção forçada, é atenção natural, como se o corpo soubesse para onde olhar quando deixa de ser empurrado. Há um fim de tarde específico, não especial, não marcado, em que o mundo parece desacelerar por alguns segundos a mais do que o habitual. O céu não faz espetáculo, o vento não levanta, nada anuncia, mas o ar fica mais macio. A personagem para. Não porque decidiu parar, mas porque algo dentro deixou de empurrar. Esse instante não dura muito, talvez apenas alguns batimentos do coração. Ainda assim, deixa uma marca, uma sensação clara de que existe outra forma de estar. Respira. A partir desse dia, o silêncio começa a surgir com mais confiança, como se tivesse sido autorizado a ficar um pouco mais de cada vez. E sempre que surge, traz consigo a mesma sensação. Aqui não há urgência. Aqui nada precisa ser resolvido agora. Aqui algo pode começar. Com o passar dos dias, algo torna-se claro sem precisar ser explicado. O silêncio não vem para substituir a vida, ele vem para criar espaço dentro dela. A personagem continua a fazer o que sempre fez. Caminha pelas mesmas ruas, executa os mesmos gestos, cumpre pequenas responsabilidades. Nada por fora parece diferente, mas por dentro há mais espaço para respirar. Em certos momentos, o corpo abranda sozinho, não como reação, mas como escolha silenciosa. Um passo ligeiramente mais lento, uma pausa antes de responder, um suspiro que surge sem aviso. Respira. Esse novo ritmo não é constante. Às vezes desaparece, outras vezes regressa com mais força. Mas sempre que volta, é reconhecido imediatamente, como algo familiar que não se esquece. Há noites em que a personagem se deita e percebe que o corpo não quer adormecer imediatamente, não por inquietação, mas porque algo pede presença antes do descanso. O quarto fica quieto, a respiração encontra o colchão, o tempo alarga-se outra vez. Pensamentos aparecem, mas não se agarram. Histórias antigas tentam repetir-se, mas perdem força no meio do silêncio. Não há luta. A personagem aprende, sem esforço, que não é preciso empurrar nada para longe. Basta não segurar. E ao não segurar, algo solta-se. Respira outra vez. Durante o dia, pequenos instantes de quietude surgem como janelas abertas. Um segundo a mais de atenção, um momento sem palavras, um olhar que repousa sem procurar. E nesses instantes surge uma sensação estranha e suave, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não precisasse acontecer ainda. Não é ansiedade, não é expectativa, é apenas um chamamento silencioso. A personagem começa a perceber que esse chamamento não vem de fora, não está ligado a mudanças grandes, decisões importantes ou respostas definitivas. Ele vem de um lugar mais fundo, um lugar que não fala alto, um lugar que não compete, um lugar que espera. Em certos fins de tarde, quando a luz começa a baixar e o dia perde a pressa, o corpo responde primeiro que a mente. O ritmo abranda, o olhar suaviza, a respiração aprofunda, e por breves instantes tudo parece alinhado. Nada falta, nada sobra. Respira.
Ainda não há caminho visível, ainda não há ponte, ainda não há travessia clara. Mas há algo novo, a certeza silenciosa de que parar é permitido e que talvez seja exatamente aqui que tudo começa. À medida que o silêncio se torna mais presente, a personagem deixa de o estranhar. Já não surge como algo inesperado, surge como um estado possível, sempre disponível, mesmo no meio do movimento, mesmo no meio do dia. Há uma nova forma de escutar o corpo. Um cansaço é reconhecido antes de se tornar peso. Uma tensão é sentida antes de se tornar dor. Um pensamento é visto antes de se tornar ruído. Respira. Não há correção. Não há tentativa de melhorar. Há apenas reconhecimento. E esse reconhecimento, por si só, transforma. Em alguns momentos, a personagem sente vontade de se afastar ligeiramente do ritmo habitual. Não de fugir, apenas de criar um intervalo. Um desvio pequeno, um caminho menos usado, um instante a mais de quietude. E quando isso acontece, o mundo não resiste. O céu continua a mudar, os sons continuam a existir, a vida continua a fluir. Mas agora, há espaço entre as coisas. Em um desses momentos de abrandamento, algo novo surge no campo da percepção. Não como objeto, não como pensamento, mas como sensação. Uma abertura, como se o ar à frente fosse diferente, mais leve, mais disponível, quase convidativo. A personagem para novamente. Não porque reconhece algo concreto, mas porque o corpo sabe quando não deve avançar imediatamente. O silêncio aprofunda-se, respira outra vez. Nesse estado, surge uma percepção subtil. Nem tudo precisa ser atravessado agora. Algumas coisas pedem espera, outras pedem escuta, outras simplesmente pedem presença. A personagem permanece. O tempo deixa de ser uma linha que empurra, torna-se um campo largo onde é possível ficar sem direção. Nesse campo surgem memórias leves, não imagens claras, mas sensações antigas, um conforto esquecido, um ritmo mais simples, um estado em que existir não exigia esforço. Nada precisa ser resgatado, nada precisa ser analisado. Tudo passa suavemente, como folhas levadas pelo vento. Respira. É neste ponto que algo começa a tornar-se quase visível, não ainda de forma clara, mas como contorno, uma possibilidade de travessia. Não surge como decisão, não surge como meta, surge como reconhecimento silencioso de que há um lugar interno onde o peso diminui e que esse lugar pode ser alcançado sem luta. A personagem não se move ainda, mas sabe. Sabe que algo está prestes a revelar-se, não porque foi procurado, mas porque foi permitido. A presença prolongada no silêncio começa a alterar algo de forma irreversível, não como mudança visível, não como transformação imediata, mas como um reajuste interno, quase imperceptível, que se instala com naturalidade.
A personagem percebe que já não reage da mesma forma aos pequenos empurrões do dia. Há uma margem maior entre o estímulo e a resposta, um espaço onde a respiração entra antes da ação. Respira. Nesse espaço, algo novo acontece. A escolha deixa de ser forçada. Algumas coisas simplesmente deixam de importar tanto. Outras ganham clareza sem esforço. O que antes parecia urgente perde intensidade. O que parecia distante aproxima-se suavemente. O corpo começa a confiar neste novo ritmo. Não há receio de parar. Não há culpa em abrandar. Não há ansiedade em não saber ainda. Em um desses momentos de quietude mais profunda, a sensação de abertura regressa, mais clara agora, menos difusa. É como se o ar à frente tivesse densidade diferente, como se o espaço convidasse a um passo, mas não exigisse. A personagem sente o chão sobre os pés com mais nitidez, a temperatura do ar, o próprio peso do corpo. Tudo está ali. Respira outra vez. E então, sem anúncio, sem espetáculo, sem qualquer sinal extraordinário, algo começa a formar-se na percepção. Não totalmente visível, não totalmente invisível. Uma travessia possível. Não surge como algo novo, surge como algo que sempre esteve ali, apenas encoberto pelo ruído constante. A personagem não se aproxima ainda. Não há impulso, não há curiosidade apressada. Há apenas reconhecimento. Reconhecimento de que existe um ponto interno onde o silêncio se torna caminho, onde parar deixa de ser pausa e passa a ser direção. O corpo entende antes da mente. Aqui não é preciso coragem, aqui não é preciso decisão. Aqui basta a presença suficiente para permanecer. O silêncio aprofunda-se uma última vez, como quem sela um acordo silencioso. Nada foi atravessado ainda, nada foi deixado para trás, mas algo foi estabelecido. Um estado interno onde o peso começa a dissolver-se, um ritmo onde a vida não empurra, um espaço onde o próximo passo pode surgir quando for tempo. Respira. Esta primeira parte não termina com uma ação, termina com uma disponibilidade. A travessia aproxima-se, não porque foi procurada, mas porque agora pode ser vista. E isso é suficiente por agora. Respira mais uma vez e descansa aqui. Respira. A travessia não acontece de repente. Ela aproxima-se devagar, como tudo que é verdadeiro, sem pressa, sem anúncio, apenas tornando-se cada vez mais presente no campo interno. A personagem permanece naquele estado de disponibilidade silenciosa. Não procura avançar, mas também já não se afasta. O corpo reconhece que algo está ali, e isso basta. O ar à frente parece diferente, não mais leve, nem mais pesado, apenas mais atento, como se o espaço estivesse à espera de ser habitado. Aos poucos, o contorno torna-se mais claro. Uma ponte. Não surge como estrutura imponente, não chama a atenção, não tenta impressionar. Existe de forma simples, quase tímida, como algo que não precisa ser visto por todos. Feita de madeira antiga, tábuas gastas pelo tempo, cordas firmes, mas suaves. Espaços entre as tábuas permitem que o ar passe, que a luz atravesse, que nada fique preso. A personagem observa sem pressa. Não há medo. Também não há entusiasmo. Há reconhecimento.
como se aquele lugar fosse familiar, mesmo sem nunca ter sido visitado antes. Respira. O corpo sente algo curioso, uma diminuição gradual do peso. Não porque algo foi retirado, mas porque algo deixou de ser segurado com tanta força. Pensamentos tornam-se mais lentos, emoções assentam. O peito abre um pouco mais a cada respiração. A ponte não chama para atravessar, ela apenas está ali. E estranhamente isso é suficiente para que algo comece a soltar-se por dentro. A personagem aproxima-se alguns passos, não por decisão consciente, mas porque o corpo sabe quando avançar sem perigo. Os pés tocam o chão com cuidado, cada passo é completo em si mesmo. Nada empurra por trás, nada puxa pela frente. A proximidade da ponte traz à superfície sensações antigas, não imagens claras, mas ecos, tensões acumuladas, histórias repetidas, pesos carregados por hábito. Respira outra vez. Aqui nada disso precisa ser resolvido, nada precisa ser analisado. A ponte não exige compreensão, ela oferece sustentação. A personagem para diante dela. O silêncio aprofunda-se. O mundo parece conter a respiração por um instante. Não há espectadores, não há testemunhas, não há expectativas. A travessia, se acontecer, acontecerá apenas porque é tempo. E isso é suficiente por agora. A presença diante da ponte altera a percepção do tempo. Os segundos deixam de se encadear como antes. Não há pressa para avançar. Não há necessidade de recuar. O agora expande-se, tornando-se suficiente. A personagem permanece ali, sentindo o próprio corpo com mais clareza, o contato dos pés com o chão, o equilíbrio natural do corpo, o ritmo estável da respiração. Respira. A ponte não impõe silêncio, ela nasce dele. O vento passa entre as tábuas, produzindo um som quase imperceptível, como um sussurro antigo. Não traz mensagens, apenas acompanha. A personagem estende a mão e toca numa das cordas. O contato é firme, mas gentil. Não há tensão, não há rigidez. A estrutura sustenta sem apertar. Esse toque simples desperta algo profundo, uma percepção clara de que nem tudo precisa ser segurado com força, de que muitas coisas foram carregadas por hábito, não por necessidade. Respira outra vez. O corpo responde primeiro. Os ombros descem ligeiramente, a mandíbula solta, o peito abre mais um pouco. Pensamentos antigos aproximam-se, mas já não têm o mesmo peso. Histórias repetidas perdem intensidade ao aproximar-se da ponte, como se o simples fato de estar ali as tornasse desnecessárias. A personagem não tenta afastá-las. Deixa-as vir, deixa-as passar. Aqui, nada fica preso. O silêncio torna-se mais espesso, mas não pesado. Um silêncio que envolve, que sustenta, que permite.
O corpo sente-se seguro, seguro o suficiente para não precisar de se proteger. Respira. A personagem aproxima-se ainda mais. Um passo, depois outro, até que os pés estão junto à primeira tábua da ponte. O limite é claro. Não há empurrão, não há desafio. Há apenas um convite silencioso para sentir se este é o momento. O corpo responde com calma. Não há aceleração do coração, não há tensão no estômago. Há presença. A ponte não exige coragem, ela exige apenas disponibilidade para sentir o agora, sem armaduras. A personagem permanece ali por mais algum tempo, deixando que o peso acumulado encontre por si só um lugar para descansar. Nada acontece de forma dramática, e ainda assim, algo começa a dissolver-se. De atravessar não chega como decisão. Ele amadurece no silêncio. A personagem permanece diante da ponte, respirando com o corpo inteiro, não apenas com os pulmões, mas com os ombros, com o ventre, com o peso distribuído pelos pés. Respira. Há uma sensação clara de que não é preciso levar tudo consigo, não como renúncia, não como perda, mas como escolha natural. Alguns pensamentos aproximam-se, como se quisessem acompanhar. Outros ficam para trás sem resistência. Não há conflito. Cada coisa encontra o seu lugar. A personagem coloca um pé sobre a primeira tábua. O contato é firme. A madeira não cede, não range alto. Apenas reconhece o peso exato do corpo naquele instante. Nada acontece de imediato. E isso tranquiliza. Respira outra vez. O segundo pé acompanha o primeiro. Agora o corpo está totalmente sobre a ponte, sustentado, presente, equilibrado. A sensação de atravessar não é de deslocação, é de libertação lenta, como se a cada centímetro algo antigo se soltasse, sem ser arrancado. Os ombros tornam-se mais leves. O peito expande-se com menos esforço. A respiração flui sem interrupções. A ponte move-se ligeiramente com o vento, mas nunca ameaça. O movimento é suave, quase como uma respiração partilhada. A personagem dá mais um passo, depois outro. Cada passo não leva a um destino, leva a um estado mais simples de estar. Memórias surgem, mas já não pedem atenção. Emoções passam como ecos distantes. O corpo aprende que não precisa reagir a tudo. Respira. No meio da ponte, o silêncio aprofunda-se ainda mais, não como ausência de som, mas como presença total. Aqui, o peso começa a dissolver-se de forma clara. Não há um momento específico em que isso acontece. Não há um ponto de viragem. Apenas um antes e um agora mais leve. A personagem percebe que carregava muitas coisas por hábito. Tensões que já não protegiam, pensamentos que já não orientavam, histórias que já não definiam. E um a um, esses pesos encontram descanso. Não são empurrados para fora, não são deixados cair, apenas deixam de ser segurados. Respira outra vez. O corpo ajusta-se a esta nova leveza.
Há um breve estranhamento, como acontece sempre que algo antigo se solta, mas logo surge equilíbrio. A ponte sustenta, o silêncio acompanha e a travessia continua, não para chegar a algum lugar, mas para permitir que o peso certo permaneça. À medida que a travessia avança, o corpo começa a confiar plenamente, não na ponte apenas, mas no próprio ritmo. Cada passo encontra apoio antes mesmo de ser pensado. O equilíbrio surge sozinho, sem esforço consciente. Respira. O vento passa de forma diferente aqui. Não empurra, não distrai, apenas circula, como se limpasse suavemente o espaço à volta e dentro da personagem. O silêncio mantém-se presente, mas não é estático. Ele acompanha o movimento, ajusta-se a cada passo, torna-se parte da travessia. A personagem percebe algo importante. O peso não desaparece de uma vez. Ele dissolve-se aos poucos, como algo que perde forma quando já não é necessário. Algumas tensões ainda surgem, pequenas contrações automáticas, antigos reflexos de proteção, mas agora são vistos com clareza e soltam-se mais rápido. Respira outra vez. O corpo aprende que não precisa vigiar constantemente, que pode atravessar sem antecipar quedas, que pode confiar na sustentação que já está presente. No centro da ponte, o movimento abranda naturalmente, não por medo, não por dúvida, mas porque aqui tudo pede pausa. A personagem para. O vento continua a passar, a ponte continua firme, o silêncio aprofunda-se ainda mais. Neste ponto, o peso que resta revela-se com nitidez, não como carga, mas como memória. Coisas que foram importantes, experiências que moldaram, emoções que ensinaram. Nada disso precisa ser rejeitado, nada disso precisa atravessar inteiro. A personagem permite que apenas o essencial permaneça, aquilo que sustenta, em vez de pesar. Respira. Há uma sensação clara de alinhamento, corpo e espaço em acordo, respiração e silêncio no mesmo ritmo. O tempo parece suspenso, mas não parado, apenas livre da pressão de avançar. E nesse estado, a travessia deixa de ser algo que se faz e passa a ser algo que acontece. Atravessar a ponte não é um evento dramático, é um desdobrar contínuo, uma dissolução gradual do peso que a personagem carregava sem perceber. Cada passo é ao mesmo tempo movimento e repouso. Cada gesto carrega presença, cada respiração é espaço. Respira.
O corpo sente-se mais leve, mas não vazio. Há substância na tranquilidade, textura no silêncio. Não é ausência, é acomodação. O vento percorre o espaço entre as tábuas. A madeira range levemente, apenas como quem reconhece cada presença. Cada som é suave, sem urgência, sem exigir atenção. A personagem observa, não tenta entender, não procura controle. O peso que restava dissolve-se ainda mais lentamente. Não há pressa, não há esforço. Memórias, tensões, pensamentos antigos, todos fluem, deixando apenas a sensação de presença completa. Respira outra vez. O centro do peito brilha sutilmente. Não é luz visível, é consciência. É o calor de perceber que cada passo seguro libera espaço interno. Atravessar a ponte não significa chegar a um destino. Significa perceber que o caminho pode existir dentro, independentemente de onde o corpo se encontre. A personagem continua, passo a passo. Não há pressa, não há expectativa, há apenas ritmo, há apenas presença. No final da ponte, o olhar se ergue. O campo à frente é amplo, silencioso, disponível. Nada precisa ser conquistado, nada precisa ser controlado. Tudo pode simplesmente ser. Respira profundamente. O corpo dissolveu-se tanto quanto era necessário. O corpo encontrou apoio onde antes havia tensão. A mente encontrou espaço onde antes havia ruído. E mesmo antes de caminhar para o próximo passo, algo ficou claro. A travessia interna não tem fim, mas cada etapa pode ser completa em si mesma. A ponte permanece. O silêncio permanece. O peso que precisava partir, partiu. Respira mais uma vez. E lentamente, a personagem avança para o campo adiante, pronta para o próximo movimento, a integração do que foi libertado. Ao atravessar a ponte, a personagem encontra o campo. Não um campo comum, não um espaço definido por fronteiras, um espaço amplo, silencioso, onde a visão alcança longe, mas sem pressa. O vento toca suavemente a relva. Cada brisa parece ter sido feita para passar devagar. Cada fio de relva se move sem apressar nada. Respira. O chão sobre os pés sustenta sem exigir. Não há obstáculos, não há destinos marcados, apenas espaço. E esse espaço já é suficiente. A personagem dá um passo, depois outro. Cada passo não leva a lugar algum, mas leva a um estado de presença absoluta, onde nada precisa ser ajustado. O céu começa a mudar de cor com o lento cair da tarde. Tons de azul profundo e dourado misturam-se, sem anúncio. O campo recebe a luz sem alterar nada. O espaço simplesmente é, como sempre foi. Respira outra vez. Aqui, o corpo aprende algo novo. Não há necessidade de controlar o caminho. Não há urgência em decidir para onde ir. O simples ato de caminhar já é completo. Pensamentos surgem, mas não pedem atenção. Sentimentos aparecem, mas não exigem reação. O tempo não pressiona. Ele existe, mas de forma maleável, expandindo-se ou retraindo-se conforme a respiração. A personagem sente os próprios limites, não como barreiras,
mas como territórios conhecidos. Cada passo é medido, mas não calculado. Cada movimento é natural, mas consciente. Respira. O campo permite que cada parte do corpo se solte. Os ombros relaxam, a coluna alonga-se sem esforço, o peito abre levemente. O ritmo interno harmoniza-se com o ritmo do campo. Memórias surgem, não como histórias a serem resolvidas, mas como nuvens passando no céu interno. Elas flutuam, não pedem interferência. Algumas deixam em rastro de calor, outras passam como leve brisa. A personagem deita-se na relva. O corpo repousa sem peso. A respiração aprofunda-se. O coração encontra ritmo lento e constante. O campo não exige presença consciente. Ele apenas permite que a personagem esteja. E ao permitir, ensina, nada falta. Respira outra vez. Cada sensação é completa. Cada instante é suficiente. O campo não muda. A personagem não muda. E ainda assim, algo interiormente se transforma. O corpo aprende que estar presente é suficiente. A mente percebe que nada precisa ser controlado. O coração descobre que o ritmo de repouso é tão natural quanto o de movimento. E no silêncio desse espaço, uma pergunta surge sem som. O que é necessário para existir plenamente? A resposta não chega com palavras, chega como sensação, chega como confiança, chega como espaço. Respira. A personagem permanece deitada, sentindo o campo, sentindo o próprio corpo, sentindo a liberdade silenciosa que nasce da entrega completa. O vento percorre a pele, trazendo consigo argumas sutis. Não há pressa em interpretar, não há necessidade de reagir. Cada sensação é observada e aceita como parte do espaço. Respira. O corpo começa a perceber pequenas diferenças que antes passavam despercebidas. O calor suave do sol que toca a pele, o frio delicado da sombra das nuvens, o toque da relva nos dedos e nas mãos. Nada exige atenção, nada precisa ser mudado. E ainda assim, há riqueza em cada instante. A mente flutua suavemente. Pensamentos aparecem e desaparecem como folhas em um riacho. Não há julgamento nem esforço para agarrá-los. A personagem apenas observa. Respira outra vez. O campo torna-se cada vez mais interno do que externo. Não importa se o céu muda de cor ou se a brisa se altera. O espaço dentro da personagem amplia-se. Cada respiração cria mais espaço. Cada momento de presença aumenta a quietude. O corpo aprende que não precisa fazer nada para existir. Não há objetivos a cumprir, nem pressões a atender. O simples fato de estar ali, de sentir, é suficiente. Respira. Pequenos detalhes surgem no silêncio do campo. Um inseto que passa sem pressa, o som distante de folhas tocadas pelo vento, a textura da relva, fria em alguns pontos, macia em outros.
A personagem não se distrai, apenas integra. Tudo é parte do mesmo ritmo. E então, algo mais profundo acontece. O campo deixa de ser apenas um espaço externo, torna-se metáfora viva do espaço interno, um lugar onde nada falta, onde cada respiração completa o que a personagem é. Respira outra vez. O coração desacelera ainda mais. A mente suaviza ainda mais. O corpo sente uma leveza que não se mede. Não é ausência, é presença expandida. A personagem permanece nesse estado sabendo que não precisa mover-se para avançar. O silêncio não é vazio, é plenitude. É reconhecimento de que cada momento, cada sensação, cada respiração é suficiente por si mesma. Respira e sente o espaço dentro de si, amplo, tranquilo, completo. O sol continua a descer lentamente no horizonte, espalhando tons de dourado e azul pelo campo. A personagem permanece deitada, sentindo o corpo ancorado à relva. O ritmo da respiração encontra harmonia com o vento, com o som suave das folhas, com a quietude do espaço. Respira. Cada parte do corpo é percebida com atenção gentil. O peso das pernas sobre o chão, o contato das mãos com a relva, o leve movimento do cabelo ao toque da brisa. Tudo é suficiente, nada precisa ser ajustado. Enquanto a mente observa, pequenas lembranças surgem, não como história a ser revisitada, mas como sensações que se dissolvem ao toque do silêncio. Memórias leves, ecos suaves de experiências passadas. Respira outra vez. A personagem começa a perceber algo profundo. O campo não existe apenas fora, ele existe dentro dela. Cada passo que poderia ser dado, cada gesto que poderia ser feito, encontra sua réplica no espaço interno. Não há pressa, não há expectativa. A simples consciência de existir é suficiente. O corpo aprende a confiar no próprio ritmo. O coração pulsa em seu compasso natural. Os músculos relaxam, suavizando qualquer tensão residual. Respira. A personagem sente o tempo de uma maneira diferente. Não linear, não apressado, mas expansivo. Cada segundo contém presença, cada instante é completo. O campo torna-se um reflexo do próprio ser, um espaço onde nada falta, onde cada respiração preenche o que antes parecia vazio. E nesse estado surge uma sensação sutil. A ponte já não é apenas estrutura física,
Ela tornou-se também símbolo da travessia interna, do que foi liberado, do que agora pode ser experienciado com leveza. Respira. Não há pressa para avançar, não há destino a alcançar. O campo é suficiente. A travessia já começou, mesmo sem passos apressados. O silêncio se aprofunda ainda mais, trazendo conforto, segurança e uma sensação de plenitude. A personagem permanece imóvel, sentindo o corpo, percebendo o espaço, integrando cada instante. Respira e permite que cada momento se estenda, sem interrupção, sem necessidade de conclusão. Respira. Cada parte do corpo está presente. Os pés, as pernas, a coluna, os ombros, o peito, a cabeça. O espaço entre cada respiração torna-se mais visível, mais claro, mais profundo. O vento percorre o campo, não com força, mas com delicadeza. Não existe obrigação, não existe urgência. A relva move-se ao ritmo do ar, acompanhando o corpo da personagem. Respira outra vez. O campo começa a revelar detalhes que antes passavam despercebidos. A diferença de temperatura na pele, o som distante de folhas que se tocam, o brilho sutil de pequenas partículas de pó iluminadas pelos últimos raios de sol. Tudo é percebido sem esforço. Tudo é integrado como parte de um mesmo ritmo. O corpo aprende a soltar qualquer tensão residual. O coração encontra a pulsação tranquila, constante. A mente suaviza o fluxo de pensamentos, tornando-os quase imperceptíveis, como se passassem por um pano de seda. Respira. Há momentos em que a personagem sente vontade de se alongar, outros momentos em que apenas permanecer imóvel é suficiente. Não há escolha correta, nem ação necessária. Cada instante é completo em si mesmo. O campo torna-se parte da consciência interna. Não é apenas espaço físico, mas metáfora viva de plenitude e presença. Nada falta aqui. Nada precisa ser buscado. Respira outra vez. A personagem sente como se a ponte que atravessou tivesse deixado algo atrás. Um peso dissolvido, uma tensão liberada, uma compreensão silenciosa de que o corpo e a mente podem estar em harmonia. E ao perceber isso, a presença no campo torna-se ainda mais profunda. O silêncio não é ausência, mas plenitude. O tempo não é linear, mas expansivo. A respiração aprofunda-se. O coração bate suave, em sintonia com o campo. Cada sensação é acolhida, aceita, integrada. Respira. E nesse estado, a personagem percebe que não há necessidade de avançar. Não há pressa, não há destino. Há apenas este espaço, este corpo, esta respiração, este momento. O campo respira junto.
A relva acompanha, o vento acompanha, e a personagem apenas existe, plena, tranquila, inteira. A personagem permanece deitada no campo, sentindo cada fio de relva sob o corpo, cada toque do vento, cada som distante, sem pressa de interpretar, sem necessidade de mover-se. Respira. O corpo sente-se integrado ao espaço. O coração pulsa com um ritmo constante. O ar que entra e sai aprofunda a sensação de presença, de plenitude, de completude. O campo não exige nada, não há destino, não há resultado a alcançar. Tudo é suficiente, assim como é. A personagem observa o céu que se transforma lentamente em tons de azul profundo e dourado suave. Cada nuvem parece flutuar sem pressa, cada raio de sol toca a pele sem urgência. O tempo é expansivo, o espaço é amplo, e o interior reflete exatamente isso. Respira outra vez. Memórias antigas surgem de forma sutil, como ecos suaves. Não pedem atenção, não exigem reação. Algumas trazem calor, outras apenas passam. Tudo é acolhido, integrado, dissolvendo o que já não serve mais. O corpo aprende a confiar no próprio ritmo. O coração aprende a desacelerar ainda mais. A mente aprende a observar sem julgar, sem interferir, sem apressar. Respira. O campo tornou-se não apenas externo, mas interno, não apenas espaço físico, mas estado de consciência. Cada instante de presença é completo, cada respiração é suficiente. Nada falta, nada precisa ser acrescentado. A personagem sente que a travessia realizada na ponte não foi apenas física, foi interna, foi libertação, foi dissolução de pesos antigos. E ao perceber isso, a calma profunda, como se o corpo e o espaço tivessem se encontrado finalmente em harmonia perfeita. Respira. Não há necessidade de avançar, não há pressa em levantar-se. A plenitude está presente em cada detalhe, no contato com a relva, no toque do vento, na luz que se transforma, no silêncio que respira junto. A personagem permanece nesse estado, consciente de que nada falta e que cada passo futuro será naturalmente guiado pelo equilíbrio que agora encontrou. Respira mais uma vez. Sente o corpo, sente o campo, sente o espaço dentro de si e descansa aqui.
liberta sem esforço. Não há um gesto definido nem uma decisão consciente. Há apenas uma mudança sutil na atenção, como se algo interno se reorganizasse em silêncio. A personagem começa a perceber um som contínuo. Não é imediato, não chama, apenas está lá. Um som ritmado, constante, que não interrompe o silêncio, faz parte dele. Respira. Ao abrir os olhos, o campo já não é o centro. À frente, mais abaixo, estende-se um rio largo, sereno, de águas lentas e profundas. A superfície reflete o céu com suavidade, criando uma sensação de continuidade entre cima e baixo, dentro e fora. Não há urgência em aproximar-se. O corpo ajusta-se ao próprio tempo. Cada pequeno movimento acontece sem pressa, como se fosse guiado por algo mais antigo do que a vontade. Respira outra vez. Ao aproximar-se da margem, a personagem percebe que o rio não corre com força. Ele flui, sem resistência, sem esforço, sem tentar chegar a lugar nenhum. A água move-se porque é da sua natureza mover-se. O som do rio não invade, acalma, organiza, como se cada onda levasse consigo um pensamento que já não precisa de permanecer. Respira. A personagem senta-se na margem, sentindo a terra firme sobre o corpo. A presença do rio cria um ritmo interno diferente. O coração ajusta-se, a respiração acompanha. Não há perguntas, não há respostas, apenas observação silenciosa. A água passa, não leva nada à força, não empurra, não arrasta. Ela acolhe o que chega e liberta o que já cumpriu o seu tempo. Respira outra vez. A personagem começa a perceber que o rio não está apenas à frente. Ele reflete algo interno, um fluxo que sempre existiu, mas que agora se torna perceptível. Pensamentos surgem e passam. Sensações aparecem e dissolvem-se. Nada precisa ser segurado, nada precisa ser rejeitado. O corpo aprende lentamente que confiar no fluxo é diferente de perder o controle. É permitir, é cooperar, é descansar enquanto se move. Respira. O som da água torna-se companhia, constante, segura, previsível sem ser monótona. E nesse ritmo, a personagem permanece ali, sentada à margem, presente, consciente, permitindo que o rio ensine sem palavras. A mover-se sem interrupções. A personagem permanece sentada, sentindo como o som da água cria um espaço interno mais amplo. Cada ondulação parece reorganizar algo por dentro, sem esforço, sem análise. Respira. A superfície da água reflete pequenas variações de luz,
Nada é fixo, nada permanece igual por muito tempo e ainda assim há estabilidade. O corpo começa a perceber que o fluxo não é instabilidade, é adaptação constante, é equilíbrio em movimento. Respira outra vez. A personagem estende uma mão e toca a água. O contacto é fresco, mas não surpreende. É familiar, como algo que sempre esteve ali, apenas aguardando atenção. A corrente passa pelos dedos, sem resistência. Não tenta segurar, não tenta ficar. E nesse gesto simples surge uma compreensão silenciosa. Aquilo que flui não se perde, transforma-se. Respira. O corpo relaxa mais profundamente. Os ombros libertam tensões antigas. O rosto suaviza-se sem perceber. O rio não pede mudança, ele demonstra. Mostra que o movimento pode ser gentil, que seguir adiante não exige luta, que largar não significa desaparecer. Respira outra vez. A personagem observa folhas soltas a deslizarem na água. Nenhuma retorna ao ponto de origem. Nenhuma parece preocupar-se com o destino. Elas apenas seguem. E ao observá-las, algo interno também se permite seguir. Um pensamento antigo dissolve-se, uma preocupação perde forma, uma expectativa deixa de exigir resposta. Respira. O som da água torna-se mais profundo, não mais externo, interno. O corpo começa a mover-se em sintonia com esse ritmo invisível. Pequenos ajustes na postura, uma respiração mais longa, um estado de presença mais contínuo. O rio ensina sem palavras. Não é preciso controlar o percurso para confiar no caminho. Respira outra vez. A personagem permanece ali, tocando a água, observando o fluxo, sentindo-se parte do mesmo movimento. Não há separação entre quem observa e o que é observado. Há apenas fluxo, presença, continuidade. A atenção da personagem deixa de estar focada num ponto específico. O rio já não é apenas algo à frente. Ele envolve, ele atravessa. Respira. O corpo sente uma leve inclinação para a frente não como intenção, mas como resposta natural ao ritmo da água. Há uma confiança silenciosa que se instala, como se o movimento externo tivesse encontrado um eco interno. Respira outra vez. O som do rio varia de forma quase imperceptível. Pequenos redemoinhos formam-se e desfazem-se. A água adapta-se ao relevo sem reclamar, sem resistir. A personagem percebe que o fluxo não ignora obstáculos, ele conversa com eles, contorna, integra e segue. Respira.
Essa percepção cria um espaço interno novo. Situações antigas, que antes pareciam bloqueios, começam a ser vistas de outra forma. Não como interrupções, mas como curvas naturais do percurso. Respira outra vez. O corpo solta mais profundamente. A respiração desce até o abdômen. O ritmo cardíaco abranda de forma quase imperceptível, mas constante. A água reflete o céu em fragmentos móveis. Nada é capturado, nada é fixado. Tudo acontece em passagem. Respira. A personagem percebe que não precisa resolver nada agora. Não precisa compreender tudo. Não precisa decidir. Estar presente é suficiente. O rio não pergunta onde a água esteve antes, nem exige saber para onde vai depois. Ele existe neste movimento contínuo, sempre renovado. Respira outra vez. A personagem sente um alinhamento interno suave, como se pensamentos, emoções e sensações físicas começassem a mover-se no mesmo sentido. Não porque foram organizados, mas porque deixaram de lutar entre si. O corpo aprende que fluir não é ceder, é colaborar com o que já está em curso. Respira. O som da água torna-se quase hipnótico. Não prende, liberta. A personagem permanece ali, consciente, estável, sentindo-se parte de algo maior, que não exige esforço para ser acompanhado. O corpo já não acompanha o rio apenas com os sentidos. Ele começa a responder a partir de dentro. Respira. Há um momento em que a atenção deixa de alternar entre fora e dentro. Tudo acontece no mesmo espaço. O som da água, a respiração, o bater do coração tornam-se um único ritmo. Respira outra vez. A personagem sente uma suavidade nova na forma como os pensamentos surgem. Eles aparecem mais espaçados, menos densos. Alguns dissolvem-se antes mesmo de ganhar forma. Não há necessidade de afastá-los. O fluxo faz isso naturalmente. Respira. O rio continua a mover-se, mas agora parece mais largo, mais profundo. A água carrega reflexos que não se repetem. Cada instante é único, mesmo dentro da continuidade. A personagem percebe que fluir não significa perder identidade, significa permitir-se mudar
sem desaparecer. Respira outra vez. O corpo ajusta-se ao chão, os músculos relaxam ainda mais. A respiração encontra um ritmo espontâneo, sem contagem, sem controle. A confiança. A sensação de estar sustentado torna-se clara, não apenas pela terra sobre o corpo, mas pelo próprio movimento da vida que segue, mesmo quando não é observado. Respira. O rio não acelera nem desacelera para agradar, ele segue o seu curso natural. E ao acompanhar isso, a personagem aprende que não precisa forçar o próprio ritmo. Tudo tem tempo, tudo tem espaço. Respira outra vez. O fluxo interno aprofunda-se. Emoções que antes exigiam atenção agora passam suavemente, como a água que contorna uma pedra. Nada é negado, nada é retido. A personagem sente uma leveza diferente da que existia antes. Não é euforia, é estabilidade tranquila. Respira e permanece nesse estado, permitindo que o rio continue a fluir por fora e por dentro, sem interrupção. O ritmo do rio mantém-se constante. Nada anuncia o fim. Nada pede transição brusca. Respira. A personagem sente que o movimento já não precisa ser observado ativamente. Ele acontece por si, como a respiração, como o bater do coração. Respira outra vez. O corpo permanece estável, mas há uma sensação clara de continuidade interna, como se tudo estivesse em deslocamento suave, sem atrito, sem conflito. O fluxo tornou-se estado, não a ação. Respira outra vez. O corpo percebe que aquilo que flui não leva embora o essencial, apenas remove o que já não precisa permanecer. Sem violência, sem esforço. Há espaço. O silêncio volta a expandir-se, não como ausência de som, mas como fundo tranquilo onde tudo acontece. O som da água mistura-se com esse silêncio, criando uma sensação de equilíbrio profundo. Respira outra vez. O corpo aprende que confiar no fluxo não exige vigilância constante. Pode descansar, pode soltar. Nada se perde quando se confia no movimento natural. Respira outra vez. A personagem permanece ali por algum tempo, sem medir duração. O rio continua, o corpo continua, a consciência repousa. E lentamente, sem pressa, surge a percepção de que outro espaço se aproxima.
não como mudança abrupta, mas como continuidade natural do percurso. O fluxo prepara, em silêncio, o próximo passo. Respira uma última vez aqui e permanece. Não há um momento exato em que o caminho aparece. Ele não se revela de repente, não se impõe, não chama a atenção. Ele simplesmente continua. Respira. A personagem percebe que já não precisa procurar sinais externos. O corpo encontra orientação no próprio estado interno, como se algo silencioso estivesse sempre a indicar a direção, mesmo sem palavras. Respira outra vez. O espaço à volta não exige descrição detalhada. Não porque seja vazio, mas porque não precisa ser interpretado. Há uma sensação de abertura tranquila, como um horizonte que não se afasta nem se aproxima. O caminho não é feito de passos, é feito de presença. Respira. Cada inspiração cria espaço. Cada expiração dissolve qualquer ideia de chegar a algum lugar específico. O movimento acontece, mesmo quando o corpo está imóvel. Respira outra vez. A personagem sente que não caminha sobre algo sólido nem instável. Não há chão definido. Também não há risco. Existe sustentação. Uma sustentação que não depende de esforço, nem de equilíbrio consciente, nem de controlo. Respira. O tempo deixa de ser sentido como sequência. Não há antes nem depois claros. Há apenas continuidade suave. A personagem compreende, sem pensamento formulado, que o caminho não começa nem termina. Ele acompanha, ele adapta-se, ele está presente enquanto houver atenção. Respira outra vez. O corpo relaxa ainda mais profundamente, como se tivesse finalmente entendido que não precisa fazer nada para merecer estar aqui. Existir é suficiente. O caminho continua, mesmo sem passos, mesmo sem decisão, mesmo sem intenção clara. Respira. E a personagem permanece nesse estado, não avançando, não recuando, apenas permitindo que a continuidade exista.
atenção torna-se ampla, não se fixa em pensamentos nem em sensações específicas. Ela espalha-se como uma luz suave que não procura iluminar nada em particular. Respira. O caminho manifesta-se como uma sensação de orientação tranquila. Não aponta direções, não exige escolhas, apenas sustenta. Respira outra vez. A personagem percebe que, mesmo sem movimento físico, algo interno avança, não em velocidade, não em distância, mas em profundidade. Cada respiração parece abrir espaço dentro do corpo. O peito suaviza, o abdômen relaxa, os ombros soltam qualquer tensão residual. Respira. O silêncio aqui não é vazio, é fértil, é estável. Pensamentos surgem de forma difusa, quase transparente. Eles não pedem atenção. Passam como nuvens muito altas sem alterar o céu. Respira outra vez. O corpo aprende um novo tipo de descanso. Um descanso que não depende de dormir, mas também não exige estar desperto. É um estado intermédio, onde a consciência permanece suave e o corpo sente-se seguro para soltar. Respira. O caminho continua a existir sem forma definida. Não é linha, não é trilho, é continuidade perceptível. A personagem sente que não precisa entender este estado. Entender não o tornaria mais real. Permitir é suficiente. Respira outra vez. A sensação de esforço desaparece quase por completo. Até a ideia de manter a atenção dissolve-se. O corpo e a consciência entram num acordo silencioso. Nada precisa ser feito agora. O caminho segue, não porque alguém o percorra, mas porque ele é parte do próprio estado de presença. Respira e permanece. O estado de presença mantém-se sem esforço. Não há necessidade de corrigir a postura, não há intenção de aprofundar. Tudo acontece naturalmente. Respira. O corpo começa a sentir-se quase transparente, não no sentido de desaparecer, mas de deixar de ser um obstáculo à experiência. Respira outra vez. O caminho manifesta-se como constância, não como direção, mas como suporte silencioso que acompanha cada instante. O tempo deixa de ser medido, os intervalos entre as respirações parecem alargar-se, criando espaços de descanso dentro do próprio momento. Respira. A personagem percebe que já não há distinção clara entre atenção e repouso. Ambos coexistem, ambos sustentam este estado. Pensamentos tornam-se raros. Quando surgem, aparecem desfocados, sem forma definida, sem conteúdo que exija resposta. Respira outra vez. O corpo aprofunda o relaxamento de forma gradual, como se cada camada muscular recebesse permissão para soltar-se por completo. Nada é forçado, nada é antecipado.
O caminho não se perde quando a atenção suaviza. Ele permanece, estável, constante. Respira. A consciência aprende que não precisa vigiar este estado para que ele continue. Pode confiar, pode descansar. Há uma sensação de segurança profunda, como se tudo estivesse exatamente onde precisa estar. Respira outra vez. O caminho continua, sem passos, sem marcas, sem esforço. E a personagem permanece nesse fluxo silencioso, permitindo que a continuidade sustente cada respiração. O estado mantém-se estável. Não há necessidade de lembrar como se chegou aqui. A origem deixa de importar. A continuidade é suficiente. O corpo permanece calmo, sustentado. Não há movimento necessário. Não há meta a alcançar, não há pressa. Respira. A personagem percebe que o caminho não precisa ser percorrido com passos. Ele existe no próprio fluir da consciência, no simples permitir que cada instante seja como é. Respira outra vez. O som distante de algo em movimento, talvez água, talvez vento, acompanha o ritmo interno. Não interfere, não exige atenção, apenas acompanha. O corpo aprende que permanecer presente é suficiente. Não há necessidade de entender ou interpretar. O simples ato de existir já é completude.
Respira. O caminho continua. Mesmo quando nada parece mudar, mesmo quando não há referência de antes ou depois, ele continua porque o próprio estado interno é movimento. Respira outra vez. A consciência aprofunda-se na percepção de continuidade. Cada respiração torna-se mais clara, mais longa, mais suave. O corpo repousa. A mente repousa. O fluxo interno harmoniza-se com o ritmo do próprio ser. Respira. Não há linhas a seguir. Não há direção obrigatória. O caminho não é linha, nem curva, nem forma definida. Ele é sensação, ritmo, presença. Respira outra vez. A personagem sente que este estado pode ser visitado a qualquer momento. Não depende de espaço físico nem de condições externas. Ele é interno, contínuo, sempre disponível. Respira. E nesse reconhecimento há completude, não por alcançar, não por conquistar, mas por permitir que tudo seja como é. O caminho continua e a personagem continua. Respira uma última vez e permanece.